da vontade de Deus. Amém? Essa é a posição. Muitas pessoas nos perguntam: pastor, quando vocês estão voltando para o Brasil? Eu não sei. Deus sabe, porque nós estamos diante de Deus, fazendo a obra de Deus, e queremos continuar fazendo a vontade de Deus na nossa vida. Porque se você estiver fora da vontade de Deus, você não vai ser feliz e você não vai ser uma pessoa realizada. Então procure com desejo e determinação fazer a vontade de Deus. Eu me lembro quando eu estava me preparando para ir para o sul de Minas, em Santa Rita, no Sapucaí, estudar eletrônica. O papai me chamou e me mostrou uma área na fazenda na qual ele ia plantar milho. Uma área muito fértil, uma área nova. Tinha acabado de tirar os tocos. Quem é da roça sabe o que eu estou falando. E ele falou assim: quando você voltar, você vai ver que lindo vai estar essa plantação. Nós temos certeza de que vai produzir muito milho e você vai ter o privilégio de chegar aqui e ver essa lavoura formada. E quando eu voltei, nas minhas férias, eu pude contemplar que aquela lavoura era uma das mais belas lavouras da região. Além de produzir bastante, uma média de 600 sacas por alqueire, nós ainda tivemos o privilégio de comer pamonha cozida, pamonha frita, pamonha assada, milho cozido, milho assado, enfim, todas as coisas que proporciona o milho verde. Então eu lembrei disto, por que eu estou contando isso? Eu quero dizer para os irmãos que isto nunca aconteceria na vida do papai e na minha vida, se ele não tivesse o desejo de ver aquela lavoura produzindo. Se ele não tivesse o desejo de plantar e esperar para que a produção viesse. Então há necessidade de você desejar que a sua mente seja renovada. Você tem que acordar, você tem que desejar, você tem que buscar para que a sua mente realmente seja renovada. Nós podemos fazer a seguinte aplicação: a não ser que você tenha o desejo para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nada mudará na sua vida, nada acontecerá na sua vida. E deixa eu acrescentar: se nós não mudarmos todo dia para sermos mais parecidos com Jesus, se nós não estivermos descobrindo sua perfeita vontade, então nós nos estaremos tornando mais parecido com o mundo. Estaremos, segundo as palavras de Paulo, conformando com o mundo, ou seja, tomando a forma do mundo. É isso que o apóstolo Paulo fala na nossa vida. Mas além de nós termos desejo de mudança, desejo de renovação da nossa mente, nós precisamos ter também discernimento. Discernimento. Quando Deus estava pronto a dar a Salomão qualquer desejo do seu coração, qual foi o pedido que Salomão fez a Deus? Nós podemos ver a resposta lá em 1 Reis, capítulo 3, verso 9, quando ele orou da seguinte forma: dá, pois, a teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e ser capaz de distinguir entre o bem e o mal. Então Salomão orou da forma correta, querendo, nós hoje, se nós não tivermos cuidado, nós ficamos com a nossa mente cauterizada e perdemos a sensibilidade de discernir o que é bom e o que é ruim. Nós perdemos a sensibilidade realmente de saber o que é, e isso é conformar com o mundo. Quando você está tomando a forma do mundo, você vai sendo anestesiado e você não sabe mais o que está acontecendo com a sua vida. Mais do que qualquer coisa, Salomão queria um coração entendido e ele queria um espírito de discernimento. Você e eu precisa da habilidade para discernir.
Nós precisamos saber o que é certo, precisamos saber o que é errado, e nós temos que ser capazes de pensar como Deus deseja que nós pensamos. Nós temos que ter essa capacidade e esta habilidade. Nós temos uma frase muito interessante de um escritor desconhecido, que ele disse da seguinte forma, falando sobre discernimento espiritual: deixe a mente do mestre ser o mestre de sua mente. Deixe a mente do mestre ser ser o mestre de sua mente. Então, quando nós deixamos o mestre ser o mestre de nossa mente, nós passamos a ser dirigido por Jesus, dirigido por Deus e fazer a vontade do Senhor. Antes de podermos ter a mente do mestre e antes de nós pensarmos como Deus quer que pensemos, nós devemos ter pelo menos duas coisas em vista. Primeiro, que nós devemos ter o nosso vaso limpo, o nosso vaso puro. E em segundo lugar, nós temos que ter uma mente espiritual. Quantos aqui querem ter um vaso puro? Amém? Eu quero que o meu vaso seja lavado e purificado no sangue de Jesus. Antes de Deus considerar a dar-nos alguma coisa, devemos estar dispostos a dar-nos a Ele. Por isso que no capítulo 12, verso 1, antes desse verso, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, que ofereçais os vossos corpos em sacrifício vivo a Deus. Sacrifício vivo. Então nós somos vasos, e antes de nós recebermos qualquer coisa de Deus, antes de Deus nos usarmos, nós temos que estar com o nosso vaso limpo, purificado e santificado. E Ele deseja fazer isto. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 4, apóstolo Paulo nos diz que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Nós temos que ter sabedoria para possuir o nosso vaso. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo e nós temos que ter a sabedoria para nos conduzir diante da sociedade, diante do mundo, diante da igreja, para que esse vaso seja honrado e para que o nome de Deus seja glorificado. Amém? Então, é isso que nós precisamos. Você se lembra o que o Senhor disse a Ananias, quando Paulo teve um encontro com o Senhor na estrada de Damasco? Deus falou para Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e diante dos reis e dos filhos de Israel. Amém? Que maravilhoso você ouvir Deus falar para o pastor, o anjo da igreja: separa o irmão, separa a irmã fulana para a minha obra, porque aquele ali é vaso purificado, vai ser vaso de honra, e ele vai levar a minha palavra a todo mundo, ele vai pregar o meu evangelho. Então é maravilhoso quando nós colocamos o nosso vaso, o nosso corpo à disposição de Jesus. Para você ter uma mente transformada, para haver transformação na sua mente, requer um vaso puro no qual Deus possa trabalhar. Se quisermos entender a perfeita vontade de Deus, então devemos apresentar a Ele um vaso que possa usar. Deus não vai pegar qualquer vaso para usá-lo. Ele vai pegar um vaso que está limpo, santificado e um vaso puro. E se você quer ser usado nas mãos de Deus, você tem que se purificar, se comportar para a glória e para a honra do Senhor. Ainda cedo em sua carreira de escultor, Deniker, um católico, ele ganhou prestígio devido às suas estátuas. Aproximando a perfeição, ele sentiu que deveria canalizar todas as suas forças e todo o seu tempo na criação de uma obra de arte. Então ele estabeleceu esculpir a figura do Cristo. 2 vezes ele fracassou em seu propósito, mas finalmente ele esculpiu uma imagem do Cristo tão perfeita e tão bonita, que as pessoas que a viam não se conformavam em só apreciá-la, mas eles a amavam e a adoravam. Mais tarde, Napoleão
mandou chamá-lo até Paris para fazer